Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá fazer o primeiro esboço da rodada 5 do Cartola, né? Mas lembrando só que essa rodada ela se inicia somente no dia 10, então temos tempo para eventuais ajustes daqui até dia 10. Mas antes de falarmos disso, vamos dar uma repassada rapidamente na pontuação, na última pontuação da rodada 4. Quem acompanha o canal sabe que a gente fez e postou nosso último time, né, final no YouTube. Esse time fez 102 pontos e valorizou acima de 10 cartoletas. Uma excelente pontuação, acho que diante da circunstância, diante da rodada 4 ser uma rodada sem 3 jogos, sem 6 equipes e tudo mais, acho que foi uma excelente pontuação, né? Nós tínhamos dificuldade de encontrar times que fariam o saldo de gols, e acertamos, né? Na verdade só teve um time que foi o São Paulo, os demais todos tomaram gols, então a análise foi bem feita, o entendimento é de que não teríamos saldo de gols, não havia um time que eu pudesse cravar realmente que fosse fazer o saldo de gols, e de fato ocorreu somente num jogo que tinha pouca, digamos, visibilidade, no sentido de que todos acreditassem que ali sairia o saldo de gols, que era no jogo do São Paulo. Acho que pouca gente apostava nisso, né? Enfim, então foi uma excelente rodada, né? Apesar de tudo, foi uma excelente rodada e uma rodada com pouquíssimas opções, inclusive, né? Nessa, eu vejo o contrário, eu vejo que hoje você pode apontar um certo favoritismo para talvez 2 jogos aí, né, com mais força, mas a dificuldade está em alguns pontos. Quais são? Primeiro, que você tem muitos jogadores, muitas opções para cada posição, o que é ótimo, mas isso faz com que você realmente fique em dúvida. E, aliás, outro tema importante é que eles estão caros, né? Então, esses 2 pontos é que conflitam um pouco, apesar de boas opções, você está com um time caro e você tem que ficar de olho na valorização, evidentemente, né? Vamos começar então com a análise dos jogos dessa rodada. Eu vejo como, dessa vez eu vejo que tem dois jogos que eu acho que são interessantes, né? O primeiro é São Paulo e Chapecoense, e o segundo acho que é o Corinthians e Coritiba. Acho que são 2 jogos que eu vejo um certo favoritismo mais acentuado do que a rodada passada, por exemplo, e acho que são 2 boas possibilidades. O Vasco e Palmeiras, eu vejo pela posição que está hoje o Palmeiras, né? Um time forte, um time que está com muita força, principalmente no ataque. Eu vejo um certo favoritismo, apesar de estar jogando fora de casa, né? Vejo também um pouco do favoritismo do Fluminense em cima do Remo e também um pouco do Bahia em relação à Vitória, mas é um jogo que é um clássico, né? Então, não sei, tem boas opções ali, mas eu ainda fico pensando se talvez entre com algum jogador aí do Bahia, apesar de ter, como eu falei, bons na lateral, nas laterais ali e também, principalmente no ataque, né? E tem outros jogos interessantes também, por exemplo, Atlético e Inter, né? De novo, assim como na rodada passada, eu não usaria nenhum dos dois para defesa. Porém, para um ataque, eu acho que tem principalmente do lado do Atlético, do Galo, boas opções ali também. Meio de campo também, né? Outro jogo interessante seria o Grêmio e Red Bull, né? Então, os dois ali, acho que tem algumas peças que podem ser aproveitadas, principalmente na defesa, no meio de campo. Ali poderia ser uma opção, que na verdade não é uma defesa, né? Ele tá como um defensor, que seria o caso do Noriega,
mas ele tem jogado no meio de campo, é um volante ali, então do ponto de vista de pontuação pode ser bastante interessante. E jogos que eu evitaria um pouco, talvez o Flamengo e Cruzeiro, um jogo esquisito, as duas equipes estão indo super mal, né? Deixando a desejar, principalmente nas suas defesas, que eram defesas sólidas. Ambas equipes no ano passado, com esses mesmos jogadores, faziam papéis melhores, né, no campeonato, nas suas defesas, e o momento em que eles vivem hoje, não dá para confiar, né? E é isso, acho que, assim, de uma maneira geral, acho que essa é a análise, né, dos jogos, mas vamos lá, vamos para o que interessa, que é a escalação dos times. Lembrando que você não vai começar pelo técnico. Lembrando que eu não vou começar pelo técnico, pessoal. Vamos começar então com a escalação dos times, começando pelo goleiro. Então, para o gol, as minhas opções são Hugo, do Corinthians, Fábio, do Fluminense, Carlos Miguel, do Palmeiras e, por último, Rafael, do São Paulo. Então vamos lá, qual é o racional por trás disso, né? O Hugo vai jogar em casa contra o Coritiba. Eu acho que a defesa do Corinthians vem bem, deve jogar completa, com seus dois zagueiros aí, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, e Mateuzinho e Bidu. Então acho uma defesa e um meio de campo que protege bem. O Hugo deve sofrer intervenções, né? Acho que o próprio Coritiba é um time que chuta bastante de fora de área. Você tem o Lucas Ronier, você tem Breno, você tem Rocha, você tem algumas opções de jogadores ali que podem dar algum tipo de trabalho, e acho relativamente seguro, uma opção segura. Já o Fábio é o cara, diante das análises que eu fiz ali, é o cara que, vamos dizer, mais balanceado, mais equilibrado, porque ele tem tanto a média básica quanto também possível saldo de gols. Então, a defesa do Fluminense, ela é uma defesa forte, né? Quem acompanhou o último jogo do Fluminense contra o Palmeiras viu que é um time bom, um time forte, né? E acho que o próprio Remo é um time que ataca bastante acima de tudo. Se defende muito mal, mas ataca bastante. Acho que ele pode ser uma excelente opção, ainda que sofra o gol. Eu acho que ele tem a média básica para se recuperar e acho que o jogo propicia isso. Por isso eu acho que é uma baita opção o Fábio. Já o Rafael é porque vai jogar com uma Chapecoense, que não é um time que vem fazendo gols em todas as partidas, né? Existe um certo receio, porque o São Paulo vem sempre tomando gols, mas é um jogo relativamente fácil, joga em casa, enfim, né? Se desclassificou do Paulista, então eu acho que ele vai querer dar alguma resposta e acho que é um jogo propício para isso. A última opção é o Carlos Miguel, que vai encarar o Vasco fora de casa. Apesar de tudo isso, é um time muito forte, né, tanto defensivamente quanto no ataque, apesar de que o Palmeiras vem sempre sofrendo gols, mas é um time que encontra muitas dificuldades de fazer gols também, o Vasco, né? Então, esse balanço de ser exigido, porque o Vasco é um dos times que mais faz finalizações, né? Produz finalizações, então, nesse sentido, nesse contexto, acho que o Carlos Miguel pode construir uma média básica, assim como construiu na última partida, apesar de ter tomado o gol, né, contra o Fluminense. Acho que contra o Vasco pode ocorrer a mesma coisa, né? O Vasco precisa ganhar, o Vasco precisa atacar, e é um time que chuta muito de fora da área, mas com pouca eficiência em fazer gols, né, em produzir gols. Então, por essa razão, acho que o Carlos Miguel também é uma boa opção. Diante desses quatro, a minha escolha vai ser o Fábio do Fluminense. Acho que pelo balanço entre saldo de gols, média básica, é um cara que tem uma média interessante, de certa forma, ele vem produzindo scouts, né? Então, acho que é uma boa
e acho que vai ser bastante exigido e acho que pode ser um goleiro que pode imitar. Para as laterais, nós temos muitas boas opções, então eu destaco do Corinthians, você tem Bidu e Mateuzinho, do São Paulo você tem Enzo e Lucas Ramon, você tem do Palmeiras, na minha opinião, o Piquerez, você tem do Grêmio o Marlon, você tem do Galo o Lodi, por exemplo, enfim, do Fluminense você tem o René, acho que é uma excelente opção. São muitas boas opções, né? Então, assim, eu acho que o foco aí, eu vou concentrar a minha análise em algumas equipes da qual eu acredito serem favoritas, né? E esqueci de falar do Bahia, né? Mas, vamos lá, do Corinthians, Bidu, né? Bidu, ultimamente, vem imitando, ele vem, inclusive, fazendo gols, né? Ele não cria muita média básica, mas é um cara que cruza muito bem para a área, é um cara que apoia bastante, né? E acho que pode ser uma excelente opção. Por ali vai cair Lucas Ronier, então é um cara que vai para cima e isso pode ajudar, inclusive, a construir essa média básica do Bidu. Por outro lado, o Bidu precisa de 8 pontos para valorizar. Então ele vem de uma pontuação alta na rodada passada e por conta disso ele está valorizado. Então, para você valorizar, vai precisar que ele supere os 8 pontos, né? O que não é tão fácil, mas é uma excelente opção. Mateuzinho, por outro lado, está um pouco mais barato, ele precisa de menos para valorizar e acho que é tão boa opção quanto o Bidu. No Fluminense, por exemplo, eu vejo o René, um cara que, se você olhar as 3 partidas que ele jogou, ele fez altíssimas pontuações. Então, é um cara que desarma muito, né? E acho que, como o Remo ataca bastante, eu acho que vai criar possibilidades ali, né? O René vai cair ali o Vitor Bueno, né? Outra que pode ser interessante, pelo outro lado, Aleph Manga, pelo Samuel, né? O Xavier, né? Então, acho que são 2 boas opções, mas quem vem mantendo pontuações altas por conta de bons desarmes é o René do Fluminense. Luciano Juba, o Juba acho que é interessante, é um clássico, é um cara que apoia bastante, chuta bastante, não tão bom na parte defensiva, mas vem, né, fazendo gols, então de certa maneira é uma boa opção também. Já no São Paulo nós temos o Enzo Dias e Lucas Ramon, vai pegar uma Chape que toma muitos gols e acho que as jogadas do São Paulo sempre saem pelo lado esquerdo, né? E muitas vezes você tem possibilidades de tanto o Enzo quanto o Lucas Ramon de pontuarem e participarem dos gols, que eu acho que vai acontecer numa quantidade até, na minha opinião, relativamente boa, acima de 2 gols, talvez de 2 para cima. Então acho que é um jogo com possibilidades de gols e acho que os laterais poderiam ser excelentes opções. Então, diante de todas essas opções, a minha escolha vai ser por Bidu, do Corinthians, joga em casa, joga contra o Coxa, vem de um jogo, de uma desclassificação no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, recente. Então, vai buscar a vitória, vai para cima do Coxa. Então, eu acho que o Bidu, né, ali por ali, o Coxa, quem cai por ali é o Lucas Ronier, que é um excelente, um cara que vai para cima. Acho que isso vai ajudar a construir a média básica do Corinthians e o Bidu, para mim, vai ser uma excelente opção. E do outro lado eu vou com o Lucas Ramon do São Paulo. Acho que, de novo, é um jogo favorável contra a Chapecoense. Por ali podem sair jogadas de gols, né? Então, acho que o Lucas Ronier, também por uma questão de cartoletas, né? Acho que foi uma opção, né? Um custo-benefício interessante e eu estou bastante contente com a opção do Lucas Ramon. E aí depois vocês vão entender no que eu quero dizer com relação a economizar ou ter cartoleta suficiente por conta do time que a gente está montando aqui, tá? Então, Lucas Ramon
é a minha segunda opção. Até preferia Enzo Dias, né? Acho que o Enzo Dias tem mais condições de criar esse scout, apoiar, enfim, mas, de novo, é uma questão econômica aí, é uma questão de orçamento para fazer o time, mas estou bastante satisfeito com o Lucas Ramon, acho que vai dar bom também. Para a zaga, eu acho que tem boas opções, os zagueiros do Corinthians, os dois zagueiros do Corinthians, os zagueiros do São Paulo são ótimas opções. Acho que do Fluminense, acho que pode ser uma boa opção, custo-benefício aí, e acho que pode ser interessante. E por fim, o do Grêmio, né? E vou começar pelo Grêmio fazendo essa análise, porque estamos falando do Noriega, né? Quem colocou, assim como nós colocamos e sugerimos e recomendamos o Noriega. Noriega ele joga como volante, né? Se é um cara que combate muito. Se a gente analisar taticamente como joga o Red Bull ele estreita muito, né, as suas linhas e realmente embola muito ali o meio de campo. Acho que vai ser um prato cheio para o Noriega. Ele vai construir, na minha opinião, bons scouts ali, boa média básica. E se segurar o saldo de gols contra o Red Bull, que não faz muitos gols, essa é a realidade, ou não tem feito, talvez até porque o Sacha não vinha jogando, está voltando, está retornando aos poucos, acho que ainda pode ser uma ótima opção se ele segurar ainda o saldo de gols. A última partida ele destruiu, ele fez tanto o gol quanto a assistência e, portanto, fez 17 pontos para cima ali, o que deu excelente tanto a valorização como pontuação para os times que a gente sugeriu e recomendamos o Noriega, tá? Já no Fluminense, né, a opção seria o James, porque ele faz uma média básica muito interessante, joga com um Remo que ataca bastante, e eu acho que ele é um cara, acho a defesa do Fluminense relativamente segura, são bons jogadores ali, né, nas laterais e na zaga, vem fazendo um bom papel o próprio Fluminense. E o James, ele é um cara que, ainda que tome gol, ele constrói muito a média base. E como o Remo ataca muito, acho que ele tem condições de, se segurar o saldo de gols, fazer uma excelente pontuação e tem um custo-benefício interessante. Tem os zagueiros do São Paulo, né, e aí eu destacaria mais, tem o Arboleda, mas o Arboleda tá caro, eu acho que tá caro. Você tem também o Sabino, que ele faz uma média básica interessante, normalmente ele sempre pontua bem, ainda mesmo quando toma um gol. Não acredito que, honestamente, eu acho que o São Paulo tem condições grandes de segurar o saldo de gols, e o Sabino com alguma média básica, porque o Chapecoense ataca, sim, ele é um time que, né, ataca e faz muitos gols, inclusive, se eu olhando a estatística dele, tem gols, bastante gols, né, nas rodadas, e faz gols em todas as partidas, então acho que pode gerar uma média básica interessante, né, e a gente tem que olhar para isso, porque se o São Paulo tomar um gol, precisa dessa média básica para compensar também. Está num preço interessante, acho que é uma excelente opção. E do Corinthians a gente tem os dois zagueiros que vêm muito bem, né? Tanto o Gabriel Paulista como o Gustavo Henrique, são duas excelentes opções. O Gustavo Henrique tem, né, uma jogada de ataque interessantíssima, sempre buscam ele na área para cruzamentos e tudo. Como o Corinthians tem, sem Yuri Alberto, vem tendo alguma dificuldade no ataque, sempre os defensores têm sido a válvula de escape e tem sido sempre uma das jogadas mais perigosas do Corinthians quando não tem o Yuri Alberto, né? Então, Gustavo Henrique de cabeça e Gabriel Paulista vem sendo, inclusive até o momento, melhor até que o Gustavo Henrique, né? Com pontuações interessantes, né? Muitos desarmes, né? Aí, eventualmente faz gols também, mas acho que no ataque o Gustavo Henrique é um pouco mais forte do que o Gabriel Paulista, mas na pontuação o Gabriel tem sido melhor do que o Gustavo Henrique. Então é isso, essas são as análises, né, da zaga, e as minhas escolhas foram James, do Fluminense,
pela média básica e com um potencial de saldo de gols. Se segurar, vai dar muito bom. E Sabino, pelo custo-benefício também, é um cara que todos eles precisam de poucas cartoletas para valorizar, né? E o Sabino tem a média básica e acho que pode ser uma boa opção também, inclusive no ataque. É um cara que chuta para gol e participa do ataque nos escanteios, enfim. Acho que pode ser uma excelente opção também. Agora, vou fazer uma ressalva especial para esse jogador. Chama-se Noriega. Acho ponto negativo, ele está valorizadíssimo, né? Então ele está caro para começar a valorizar. Estou deixando de fora por duas razões. Por conta disso, da valorização dele, que precisa de bem para valorizar, e também por uma questão de orçamento. Porque eu estou fazendo uma opção no ataque importante, e vocês vão saber, portanto, eu preciso valorizar bastante atrás. Acho que com isso vocês já mataram quem vai ser meu atacante, né? Mas se você está com muita cartoleta, olha, Noriega, sim, é uma baita opção. Meio de campo. Bom, para o meio de campo. Meio de campo, de novo, uma tonelada de opções aí, várias mesmo, né? A gente tem, do Corinthians a gente tem Garro e André, do São Paulo a gente tem Lucas Moura e Bobadilla, acho que são duas boas opções. Nós temos do Palmeiras, nós temos, aí chove, Andrés Pereira, nós temos o Alan, tem o agora, né, chegando aí, mas ainda com minutagem baixa, o próprio Arias, baita jogador, mas ainda, não sei, não acho que seria a opção para esse jogo ainda, né, precisa melhorar um pouco, participar mais, né, dos jogos. Nós temos o Vitor Hugo do Galo, né, que vem entregando bem, né, e a gente já conhece um pouco também a defesa do Inter, né. Nós temos quem mais? O Barros, né, tem sido, enfim, inúmeras opções, né, e a gente tem que decidir por três. As minhas escolhas, então, para o meio de campo foram Lúcio Acosta, do Fluminense. O cara tá destruiu no último jogo, antes do último jogo. Enfim, o cara vem jogando uma bola redonda, cara. E acho que, assim, merece a escalação, acho que está num bom momento. Vai jogar com um time que toma muitos gols, ainda que seja fora de casa. Tem um ataque interessante com uma molecada ali, Serna, Kennedy, que eu acho que ele pode dar a assistência, inclusive, e também fazer os gols como vem fazendo nos últimos jogos. Então, por essa razão, vou escolher o Lúcio Acosta. A outra opção é Bobadilla, do São Paulo. O confronto favorece, né, você acha que é um cara que chega na frente, é um cara que chuta de fora da área, está sempre, né, no ataque, e pode ser a peça que ligue o meio de campo ao ataque, ou mesmo que faça o próprio gol, ou produza o próprio gol. Acho uma boa escolha e tem um preço relativamente barato, um custo-benefício interessante também. E por fim, André, do Corinthians. Acho que é uma opção barata, mas mais do que isso, né? Ele vem jogando, vem produzindo muitos desarmes, está numa posição interessante, num nível interessante, e acho um custo-benefício muito, muito bom. Falando um pouco mais do André, o André é um cara interessante porque ele vem sendo utilizado só no segundo tempo, por enquanto, no Brasileiro. E mesmo assim, ele tem uma média de pontuação acima de 5. Agora, nos últimos jogos, ele vem jogando de titular e com uma minutagem muito maior. Então, por essa razão, e entendendo, né, que o jogo, né, do Coritiba cede muito ali para o meio de campo, eu acho que o André é uma excelente opção. É a minha recomendação para vocês, tá? Adoraria ter dinheiro e cartoleta para Andrés Pereira, que bate muita falta. Acho que vale a menção honrosa ter alguém do Palmeiras. Se você tem cartoleta, acho que o Andrés Pereira, acho o Andrés Pereira uma excelente opção, um cara que bate escanteios, faltas, pênaltis, enfim, mas eu infelizmente não tinha
tantas cartoletas para utilizá-lo, e acho que a outra opção, o próprio Garro também, que acho que é um cara, se você tiver cartoletas, também vale a pena usar. Mas, de novo, focando nos três, que é Bobadilla, André e Lúcio Acosta. Vamos falar então do ataque, né? No ataque a gente de novo tem muitas boas opções, né? Eu destaco, né, os dois do Palmeiras, tanto o Vitor Roque quanto o Flaco Lopes. Nós temos os dois do São Paulo, Luciano e Caleri. Nós temos o do Galo, o próprio Hulk. O próprio Bahia, nós temos a opção do William José, do Pulga e o Ademir, são opções também interessantes. Do Fluminense, nós temos aí o Serna, principalmente, e o Kennedy. Acho que, assim, realmente temos muitas opções, né? E aí a minha escolha são, né? Vou com o Vitor Roque, não dá para não ter o Vitor Roque. Eu sei que ele tá caro, precisa de 18, mas vai jogar com o Vasco. Acho que ele tem condições de fazer não digo, né, é difícil a gente acreditar que ele vai fazer de novo 2, 3 gols, mas ele é um cara que dificilmente vai deixar de pontuar bem, né? Ele vai fazer, ainda que seja seus 6, 7, sem fazer gols, ele produz isso, né? Se fizer o gol, ele faz lá seus 13, 14, acho que dá para fazer, né? Principalmente com o Vasco, mas se você não quiser e não tem muitas cartoletas e não quiser arriscar muito, talvez o Flaco Lopes, acho que é uma opção, mas, de novo, eu estou indo com o Vitor Roque, tá? A segunda é Luciano e Caleri, estou indo com os dois, né? Acho que o São Paulo favoritíssimo, né? Confesso que eu tenho um certo receio de usar os atacantes do São Paulo. Sempre que eu utilizo, nunca me dou bem. Então, eu tenho um certo trauma aí com os atacantes do São Paulo. Mas eu acho que Caleri vem produzindo bem nos últimos 5, 6 jogos, vem fazendo gols. Acho uma baita opção, né, para o jogo, né, que é contra uma Chapecoense que toma muitos gols. Então, acho que os dois, apesar que o Luciano não vem, né, desempenhando ultimamente muito bem, mas é aquele que é 880, ou ele faz 2, 3 gols e assistências, ou ele não faz nada, né? E para o meu reserva de luxo, e aí já falando do reserva de luxo, eu entraria com o Kennedy do Fluminense, porque eu acho que o Fluminense com o Lúcio Acosta vem atacando super bem, vem produzindo bons ataques. Foi assim, inclusive, com o próprio Palmeiras. Deu sufoco no Palmeiras, perdeu de 2-1, mas podia ter empatado, sem dúvida nenhuma. Ganhou confiança durante o jogo. E acho que contra o Remo dá muito espaço na defesa e vai criar ótimas opções para Canóbio, Serna e Kennedy. Mas eu acho que o Kennedy é o que produz melhor média básica, e eu vou entrar com o John Kennedy do Fluminense para reserva de luxo. Aí vocês podem me perguntar, mas ninguém do Corinthians? Eu vou falar para vocês, eu acho, sem Yuri Alberto, Corinthians vem tendo dificuldades de fazer gols, tá? Isso quer dizer que o Corinthians não vai ganhar? Não, eu acho que até um confronto favorável, mas se vocês acompanharam os últimos jogos, Corinthians vem sofrendo e empatando nos últimos minutos, foi assim contra a Portuguesa, saiu perdendo contra a Portuguesa no Campeonato Paulista, não conseguiu fazer a volta no Novo Horizontino, que ganhou e desclassificou o Corinthians. Então, assim, o Corinthians sem Yuri Alberto, eu não vejo que seja uma boa opção. Isso não quer dizer que um Depay não possa fazer, um Garro não possa fazer, ou mesmo os defensores, como eu mencionei, fazerem os gols e o Corinthians produzir a vitória que precisa, né? Mas no ataque vem devendo, pessoal. Olhem para isso. Agora, tá chegando o tal de Lingard, né? Que eu não sei se até o começo da rodada vai ser uma opção. É um cara que vem jogando, né? Então ele está fisicamente preparado para jogar, se assim for. Então pode ser uma opção que apareça, mas não tenho nenhuma informação de preço, nem nada.
não deve custar barato, eu acho que vai custar lá para os seus 16 por aí, não me surpreenderia se fosse por esse preço, mas enfim, pode ser uma opção de ataque para a gente considerar, tá bom? O Hulk, né, também seria uma menção honrosa, acho que o Hulk pode produzir e vem produzindo boas médias e vai jogar contra uma defesa que eu acho que é frágil, que é a do Internacional, então acho que pode ser uma boa opção também. Vamos lá, as 3 opções então são Vitor Roque do Palmeiras, Luciano e Caleri do São Paulo, reserva de luxo, Kennedy do Fluminense. E por fim, vou falar agora, né, do técnico, né, que no último vídeo quase me mataram, que eu queria começar pelo técnico, mas enfim, vamos falar do técnico. Técnico para mim, acho que tem algumas boas opções, mas eu vejo poucas, né, com preços que valem a pena. E aí eu só vou destacar 2, que para mim é o Zubeldia e Hernan Crespo. Né? Hernan Crespo para mim é o favorito, porque ele joga em casa, eu acho que tem mais possibilidades de que o São Paulo faça muitos gols, inclusive, né? Essa é a minha aposta, e consequentemente acho que como um time todo, acho que tem condições de produzir boas médias atrás, porque o próprio Chapecoense ataca bastante, o que é sempre, ele é ofensivo, toma muitos gols, mas é ofensivo, e acho que esse conjunto de coisas pode produzir bons scouts, boas pontuações para Hernan Crespo, com uma vitória expressiva, acontecendo isso, acho que vai pontuar bem Hernan Crespo. É isso, pessoal, acho que a análise está feita, esse é o meu primeiro esboço, daqui até lá muita coisa pode acontecer, obviamente meus estudos continuarão, mas é isso, se você não me segue, vai lá pessoal, clica lá, vamos lá, dá um like aí também, e é isso, e quem quiser participar do meu canal no Telegram, eu tenho um canal exclusivo, com dicas exclusivas, scouts, ali eu posto time de valorização, time curto, tiro curto, enfim, né? Tem um outro tipo de trabalho mais exclusivo. E para quem estiver interessado, então eu vou deixar um QR Code aqui para vocês clicarem e acessarem diretamente o meu canal no Telegram, tá bom? É isso aí, pessoal. Fui!